Há algum tempo atrás, falar em combinar uma placa como a GTX 1080 Ti com um processador da AMD seria loucura. Se você falasse isso, provavelmente você seria crucificado e escorraçado em praça pública. Porém, hoje é uma realidade. Mas será que um Ryzen 7 dá realmente conta de uma GTX 1080 Ti? Bom, nós temos diversos testes aí na internet que podem ter confundido um pouco a cabeça do usuário. Isso porque a maioria dos testes no lançamento do Ryzen, ou até hoje, são feitos com uma GTX 1080 Ti e um Ryzen 7, seja ele 1700, 1700X ou 1800X, em resolução 1080p. E aí você se pergunta, bom, por que eu combinaria uma GTX 1080 Ti com o Ryzen 7 para jogar em 1080p? Se você quiser uma alta taxa de FPS, acima dos 140, 200 ou muitos FPS na qualidade máxima, talvez isso até faça sentido. Mas a questão é que algumas placas inferiores já dão conta do recado para esse tipo de coisa, como a GTX 1080 e às vezes até a GTX 1070. Então, realmente, uma GTX 1080 Ti tem foco para games em 4K. Você pode jogar na qualidade e na resolução que você quiser, porque a placa é sua, você pagou com seu dinheiro, mas o foco da placa seria 4K. Então eu resolvi fazer um teste um pouco diferente para ver se vocês conseguem visualizar dentro de uma situação um pouco mais realista, digamos assim. Uma GTX 1080 Ti e um Ryzen 7 1700 numa resolução intermediária. Eu peguei a resolução 2560 por 1440, que é a resolução nativa do meu monitor aqui de 27 polegadas, e testei aí em diversos games em estoque e overclock. Isso também para a gente ver se realmente vale a pena ou se a gente precisa ter aquela neurose de fazer o overclock no Ryzen. Eu utilizei o Ryzen 7 1700, que é o modelo com clock mais baixo aí dentro da linha Ryzen 7. Com o overclock você consegue alcançar números próximos ao Ryzen 7 1700X e o 1800X. E eu fiz aqui overclock numa refrigeração a ar. Eu utilizei o cooler Wraith Max e os testes foram feitos aí na bancada utilizando a GTX 1080 Ti. Como eu disse, a 1080 Ti, uma placa aí que a própria Nvidia clama aí para 4K. Mas a resolução 2560 por 1440 é uma boa resolução para a gente fazer os testes e principalmente com níveis mais elevados. Então eu busquei equalizar aí entre qualidade e desempenho. Então alguns games eu forcei um pouco mais a qualidade para a gente ter um desempenho próximo de 60 FPS, enquanto os outros eu equilibrei um pouco mais para a gente ter uma taxa de FPS mais alta. Em alguns games você vai notar que mesmo em 1440p existe uma pequena subutilização da GPU. Isso porque eu utilizei aqui os nossos presets, que a gente já utiliza em outros testes, em outras resoluções, para que seja possível a comparação, tá? Então, em alguns casos, você ainda tem margem, né? Na verdade, na maioria dos testes aqui, você ainda tem margem para subir ainda mais os detalhes e diminuir essa pequena subutilização de GPU, transformando isso em qualidade. Então acompanhe os testes aí e daqui a pouco a gente volta com a conclusão.
We lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight when we put our trust in things of this material world, of things that fade away. Yet you keep coming back, 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 keep coming back. Of things we know. Spirit of things, we lose our sight when we put our trust in things of this material world, of things that fade away. Yet we keep coming back, 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 keep coming back. Of things we know. Inside the book that I wrote, all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, deciphering the weather. You can't keep this up. The lies are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making shapes that you admire. And you can't stop it now, 'cause you don't know how.
que você nota acompanhando o vídeo, os testes lado a lado, é que na verdade não dá para notar muita coisa. A diferença é irrisória, então são poucos FPS de um lado e de outro. Às vezes até em overclock você tem 2 FPS a menos de média, 2, 3 FPS a menos de média. Depende muito do game, do teste, tá? Em alguns outros games fica igual. Então a questão é, eu preciso fazer overclock no meu processador? É importante lembrar que nós estamos utilizando aqui as memórias 3200, e isso já extrai bastante do potencial do Ryzen mesmo em 3 GHz. Mesmo no clock stock aqui do processador. Além disso, o próprio processador já tem o Precision Boost, né, que joga 3.7 GHz, então a 3.9 GHz ali estaria um pouquinho acima do Precision Boost, porém em todos os cores. Então em uma condição onde o processador já não é tanto limitador e ele consegue levar mesmo em estoque, não precisa existir aquela paranoia por overclock no CPU. Mas claro que o overclock no CPU traz sim algumas vantagens. E apesar de na média parecer que você não está ganhando desempenho ou está perdendo desempenho, apesar de 2 FPS ser ridiculamente irrisório, você nota que na grande maioria dos games o que melhora é a mínima, então traz mais estabilidade para você. Então significa que você não vai ter aquelas quedas abruptas no game ou que as quedas vão ser menos acentuadas. O overclock no CPU também traz mais estabilidade no frame time, como nós já trouxemos testes aqui com outros Ryzen em outras situações. Ainda que a GPU seja a limitadora, ou seja, ainda que o processador não esteja limitando, você consegue ter mais uma melhora utilizando o overclock. Além disso, mesmo utilizando o Wraith Max aqui no ar em 3.9 GHz, esse CPU especificamente conseguiu trabalhar em 1.3. A voltagem dele é bem baixa para esse clock e trouxe uma boa estabilidade. Eu não tive nenhum problema com o overclock nem com aquecimento. Mesmo em game e em stress, o CPU não esquenta. Então ele é um CPU bem frio com baixo consumo. Realmente um ponto bem positivo para o lado do Ryzen 7 1700. Beleza, galera? Então é isso aí, eu quis trazer esse vídeo apenas para esclarecer um pouco as dúvidas. Então, como eu disse, isso pode criar um pouco de confusão, mas na verdade ninguém está fazendo errado o review. Quando você está fazendo o review do processador especificamente para tentar extrair o máximo de performance dele, você faz o teste em 1080p, ou seja, você propositalmente gargala o CPU para ver até onde ele consegue empurrar uma GPU. E adicionando, ou seja, colocando uma placa de vídeo que tem o mesmo potencial que ele, você tem um setup equilibrado, tá? Então não é exatamente fazer errado, mas é uma forma de gargalar propositalmente o CPU, e no qual você não consegue ter uma noção real do desempenho, a não ser que você vá combinar uma GTX 1080 Ti e um Ryzen 7 1700 para jogar em 1080p. Então é isso aí, galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, se você quer deixar alguma sugestão, alguma crítica, deixa aqui nos comentários. Se você tem experiência com o Ryzen 7, se você tem experiência com a GTX 1080 Ti, deixa aí nos comentários. Se você quer fazer alguma sugestão para os próximos testes, eu ainda estou com a GTX 1080 Ti e com o Ryzen 7 1700, nós temos vários testes para sair com a GTX 1080 Ti aqui e com o Ryzen 5 também. Então deixa aí nos comentários a sua sugestão. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e clica ali no sininho para receber as notificações sobre novos vídeos. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!